Déjame compartir aqui. Creo que me ven ahí. Bien, buenos días. Bienvenidos a todos en nuestra sesión virtual. Ay, qué bueno, aquí logro. No. Mi nombre es Sueli Suga, yo soy supervisora del área de fuentes de información referenciales y empezamos nuestra sesión virtual, el webinar sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACs. Como siempre ustedes ven aquí, yo estoy empezando las sesiones virtuales con el sitio de LILACs, pero también para que sepan que todas las sesiones virtuales promovidas por el área de fuentes de información referenciales aquí de BIREME, están con sus documentaciones abiertas aquí para que todos puedan ver y después consultar a la documentación. Entonces, sobre el webinar de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACs, ustedes ven aquí todo el calendario y ya estamos en la penúltima sesión virtual, ¿no? En esta sesión, entonces, vamos a tener el tema de preparación de editores, educación y profesionalización. Y vamos a tener una invitada muy especial que es ya una amiga, yo puedo decir, de muchos años, colaboradora, miembro del comité de evaluación y selección de revistas científicas para la colección LILACs Brasil. Ella es graduada en enfermería por la Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo. Es especialista en administración hospitalaria y enfermería del trabajo, con maestría en ciencias, área de psicobiología, doctora en ciencias de enfermería y profesora libre docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de São Paulo. Es asesora a instituciones, agencias de enseñanza e investigación de Brasil y del exterior. Tiene experiencia en las áreas de salud del trabajo, investigación en enfermería y gestión editorial. Editora científica jefe de la revista latinoamericana de enfermería de 1998 hasta 2018. Actualmente es presidente del Consejo Director de la Revista Latinoamericana de Enfermería, editora asociada de la Revista Brasileña de Salud Ocupacional y de la Revista NURE Investigación España, coordinadora de la REVIENF, colección de revistas de enfermería de Cielo, con metodología Cielo, es miembro del Comité de Evaluación de Revistas LILACs, también del Comité Internacional de Evaluación de Revistas de Enfermería de la Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería. Es asesora a revistas científicas y es miembro del Consejo Editorial de varias revistas de enfermería nacionales e internacionales de las áreas de enfermería y de salud pública. Este es el breve currículo que fue resumido ¿de quién? De doctora María Elena Marciale, ¿no? Que va a ser la ponente del día de hoy. Entonces, profesora María Elena, es un gusto recibirla conosco y ya te paso la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes hoy para hablar un poco sobre la editoración científica. Saludo a Sueli Mitico, que es una amiga de longa data, porque há muitos anos estamos discutindo e trabalhando juntos por la editoração científica. Em seu nome, Sueli, meu abraço a toda a equipe da LILACs e da BIREME, que é já parceiros de longa data. Saludos a todos que estão acá por meio virtual. Desculpa meu portunhol, pero vou trazer uma mensagem acá para vocês de uma forma bastante breve
espero poder responder as perguntas que possamos fazer após esta breve apresentação. Peço licença para colocar minha apresentação. Ok, Sueli, estão vendo? Sim. Graças. Então, hoje vamos falar sobre preparação de los editores, educação e profissionalização. É um tema muito delicado, pero muito importante para aqueles que querem se aventurar por este tema, que é um tema muito trabalhoso, mas pero muito incitante, que nos dá muita satisfação. E por isso as pessoas se apaixonam por ele. Declaro que não tenho nenhum conflito de interesse com o conteúdo desta apresentação e vamos tratar de 3 temas. A importância das revistas para a difusão de conhecimento científico, a preparação de editores, papel do comitê editor e de revisores, e estratégias para a profissionalização de los editores. Bom, começamos com esta frase: sem ciência não há futuro, né? A geração de conhecimentos científicos em qualquer área do conhecimento, sua difusão, sua aplicação deve estar guiada por princípios éticos. Este é o ponto inicial para qualquer atividade que vamos começar com a produção de conhecimento ou a divulgação de conhecimento, né? Necessitamos involucrar formas de fazer ciência, seus modelos e suas técnicas embasadas em princípios éticos. E também este princípio deve ser adotado em las relações e nos acordos estabelecidos. Isto é uma frase de Ferreira que eu gosto muito e repito sempre, porque deve estruturar as ações de um editor científico. E assim, a integridade e a produção e difusão de conhecimento científico é a estrutura básica para qualquer investigador, cientista e editor. A divulgação da ciência passa por etapas de desenvolvimento, né? Onde a primeira fase é a produção da investigação e o diálogo que se estabelece entre os cientistas e os investigadores. É um momento de troca de experiências, de melhorias para os textos, para as investigações. Isto, então, é um nicho muito pequeno, sim? E isto pode se dar em las redes de pesquisadores, de investigadores, em los grupos de trabalho. E depois há, então, uma divulgação dos resultados desta investigação ao público, né? A um público especializado, que pode ser os acadêmicos, os profissionais, que vão mirar estes resultados e integrá-los à sua prática profissional, né? Porque as práticas profissionais devem estar estruturadas em evidências científicas. Sim, agora, há uns anos, estamos mirando uma outra forma de divulgação científica, que é a divulgação simplificada e disponível a qualquer público através de uma comunicação de multimídias, onde as pessoas que estão interessadas em ciências podem mirar, podem usufruir desse conhecimento através de uma linguagem mais simplificada. Então, os editores também das revistas devem estar mirando estas formas de divulgação dos artigos
que estão publicados em suas revistas. Então, isto se dá por sítios web, se dá por pré-print, se dá por as mídias sociais. Então, há muitos meios de comunicar com este público em um nicho mais ampliado. Temos, então, as revistas como o veículo de maior importância para a difusão do conhecimento científico. E qual é o objetivo de uma revista científica? É publicar os resultados de estudos devidamente provados, validados, com suficiente importância de interesse e que revelam avanços em conhecimento científico. Se o artigo não dá esta resposta, este artigo não merece espaço para publicação. Então, como selecionar estes artigos? Isto é uma responsabilidade do comitê editorial de uma revista, do editor aí orientando este processo, não? Porque as revistas científicas dão a certificação de que daquela investigação foi bem conduzida e é válida para ser utilizada em la prática, em la educação, em la sociedade. Então, a revista científica é um instrumento seguro para generar evidências científicas e preservar a informação certificada por pares, que são os especialistas que avaliam os artigos. Então, quais são os interesses das revistas? É dar visibilidade aos avanços do conhecimento, preservar a memória, ser uma fonte educativa, dar aporte acadêmico e também tem funções sociais e políticas. Miramos o que aconteceu agora com a pandemia de Covid-19, quantas pessoas estiveram em busca de informações em los periódicos científicos, em las revistas científicas, em los sítios web de las revistas, em los sítios de las bases indexadoras. Então, é um meio muito importante e muito necessário para a divulgação do conhecimento e da ciência. As revistas têm propósitos diferentes. Há um propósito que é básico de todas, que é o propósito da divulgação científica. Pero há públicos diferenciados. Há um público que é acadêmico e por isso a linguagem que se usa é diferente. Um público social, um público das sociedades especializadas e o público da prática profissional. Estamos falando de revistas que têm a função acadêmica, uma estrutura que segue normalização internacional para que todos, a qualquer lugar que estejam, possam tanto publicar como consumir aquilo que é publicado. As revistas também têm um propósito relacionado à sua circulação, ou seja, é uma revista que tem contenidos que são para uma região, são locais, são nacionais, são internacionais. Então, tudo isto está direcionado a um público que chamamos aqui um público objetivo, em português, falamos público-alvo, sim? Então, isto é um fator muito importante para que os editores saibam o que querem de suas revistas. E os autores, na hora de selecionar as revistas que vão publicar o seu artigo, também. Então, a circulação é muito importante. Bom,
A gestão das revistas científicas também tem que ter uma infraestrutura bem gestionada para ter êxito. Isto inclui a capacitação dos editores, de revisores e do personal da equipe. Deve haver o estabelecimento de uma política para cercar-se que uma variedade de questões científicas, administrativas, editoriais e éticas sejam respondidas. Então, para isso, sempre há que ter uma qualificação que nunca se termina, nunca tem fim. Quando uma equipe está chegando a um êxito que dizem, agora estamos bem. Não, nunca estamos bem. Porque o conhecimento científico, os conhecimentos, as tecnologias deste mundo editorial não tem fim. Elas são renovadas, elas são sempre com coisas novas para que nós outros teremos que trabalhar para alcançar. Mas as revistas devem ter alguns requisitos para que se tenha uma qualidade boa, né? Então, quais são? Primeiro é a boa política editorial. E quem faz a política editorial são os editores, é a equipe que trabalha na revista. Vou falar um pouquinho mais sobre isto. Buenos editores, buenos evaluadores, isto é muito importante. E temos um problema de buenos avaliadores, porque precisamos também formar os avaliadores, sim? As universidades necessitam ter as classes para formar estes avaliadores a nível de pós-grado. E também essas pessoas, esses especialistas necessitam investir individualmente para buscar conhecimento e também para se tornar um bom avaliador. Para isso tem que ser um bom investigador. Buenos artículos fazem toda a diferença. Pode ter 1000 estratégias para a divulgação por marketing, mas o que é estrutural na revista são os artículos, os méritos científicos que o comitê editorial, os editores conseguem identificar para selecionar esses artículos para publicação. E também necessita essa revista estar em uma buenas bases de dados de referência em la área, certo? Lilacs é uma excelente base e vocês em suas revistas estão acá indexadas e por isso estão acá discutindo esses temas. Bom, o comitê editorial, que puedo falar do comitê editorial? É um ponto-chave, né, estrutural de uma revista, porque elabora e implementa a política editorial, mediante a toma de decisões de uma rede de interlocutores em base em diretrizes generais que guiam, né, a publicação, que são as boas práticas de divulgação científica. Este comitê realiza tarefas sequenciais de maneira sistemática e eficiente, através de um processo transparente. Isso é muito importante, o processo deve ser transparente, para que tenha a possibilidade de ter seguimento por todas as partes implicadas. Então, toda a revista deve ter uma regulação com regulamentos, com a missão da revista, né? Por exemplo, os editores devem serem selecionados. Como fazer essa seleção?
quais os mandatos, como se faz a renovação. Então, tudo isto a revista tem que ter descrito em seu regulamento e deve ser seguido, né? Não só apenas ter esse regulamento, mas ser seguido. E quais as responsabilidades do comitê editorial? Primeiro, hacer a política editorial. Segundo, mantener a qualidade da publicação. E terceiro, ter buenas práticas editoriais. Isto é a estrutura básica. O que tem que ter uma política editorial? Tem que estabelecer a missão da revista. A revista é para publicar artigos de resultados de investigações científicas de uma área ou de muitas áreas, multidisciplinário. Que público que vocês querem mirar, a que devem ajudar em la evolução do conhecimento científico, que temas de cobertura, como será o formato da publicação agora, em pleno século XXI, com todos os instrumentos da informatização. Não há como não ter uma revista eletrônica, e vocês todos acá têm, porque Lilacs isto é um critério para estar indexado em Lilacs. E em outras bases também. A evolução por pares, a avaliação por pares, dão a certificação, isso é muito importante. A normalização bibliográfica internacional é uma coisa muito importante, porque todos os autores, independente de onde estão, podem fazer entender, né, como funciona a revista e encaminhar seus artigos, né? Os tipos de artigos, né, que a revista aceita, isto também está de acordo com a normalização. Os idiomas, a língua, né? A língua de país, mas também o inglês, que é a língua universal dentro da academia. A periodicidade hoje, não há como não perseguir o fluxo continuado, porque a investigação ela tem que estar disponível ao público tão logo ela é finalizada. Então, há que perseguir isto para não imagine vocês se agora, em la pandemia, esperássemos um ano para ter um artigo publicado sobre o que fazer com o cuidado de saúde. Então, ficaríamos muito defasados. Isto, então, é um exemplo que por que não se pode ter uma revista com um grande atraso em sua publicação. E o fluxo continuado é um bom meio para que isso não aconteça. A informação aos autores, isto também é muito importante. A informação aos autores tem que estar muito clara, muito detalhada, para que não haja problemas, nem para os autores e nem para os editores. Os sistemas eletrônicos ajudam muito, e isto tem simplificado toda a tramitação de um processo administrativo dentro das revistas. O tipo de distribuição também, com a demanda da ciência aberta, não há como não ter acesso aberto, para que todas as pessoas possam usufruir, possam ter o benefício dos resultados das investigações. Há que ter, então, também as revistas que fazem uma subscrição ou cobram uma tarifa, que ter isto muito claro dentro das informações aos autores, uma boa divulgação, marketing, então, em websites, nas redes sociais, e ter, então, indexação em bases de referência. A composição do comitê editorial ela é muito diferente, depende da área.
pero há um roteiro básico que aqui trago a vocês, que são os membros, né, que devem ter uma distribuição, né, importante, não só dentro da região, mas também mundial, né? E devem ser construído com pessoas, né, com investigadores que tenham conhecimento em la área de cobertura da revista, que assegurem a credibilidade científica a esta revista. E também vão responder, né, que apoiam legalmente a revista em si, aquilo que é publicado. Então, temos algumas revistas que têm o editor honorário, aquela pessoa que trabalhou muito tempo por la revista, uma pessoa muito importante para aquele tema, para aquela instituição. Então, há essa figura de um editor honorário, mas não é muito frequente. Editor executivo, aquele que trabalha com as finanças, com os recursos financeiros. O editor científico-chefe, ou editor general, que é a pessoa que tem a decisão, né, de tudo que há na revista, o editor científico e os editores associados, que eu vou falar um pouquinho de cada hora. Quem é o editor científico-chefe? Ele tem como atributos, primeiro, ser investigador e ser autor de artigos, né? Porque deve ter experiência prévia, uma formação de nível doutoral, com formação cultural, comunicação objetiva, cordial, profissional, domínio de idiomas, conhecimento sobre o mercado editorial, habilidades com ferramentas de gestão de publicação informática e comunicação, dedicação e interesse por desvelar um campo em constante processo de desenvolvimento e ter proatividade. Então, quando vocês miram isso, diz, Maria Helena está enlouquecida de falar isto para nós outros. Não, isto, vocês têm que ter algumas características individuais, mas outras características profissionais que vocês têm que buscar, né? Que vocês têm que desenvolver para ser um bom editor científico e sua revista ter boas indexações, bom impacto. Isto é o desejado, pero sabemos que não há tantas pessoas que tenham esses atributos. Quais são as atividades, né, que um editor científico deve ter? Certo, né? Gestão de processo e a decisão final. Ele é responsável pela qualidade científica da revista. Legalmente responde por la revista. Deve ter integridade e coerência em las avaliações. Proteção com os direitos dos editores, autores e revisores, por isso deve saber, deve conhecer os princípios da ética e da legislação para poder para a toma de decisões. Garantir acesso e retenção da informação publicada. O editor científico, quais são os atributos? Ser investigador, autor, uma formação de nível de doutorado, com formação cultural e domínio de idiomas, porque vimos que lá no meio editorial não podemos falar só uma língua, pero temos que pelo menos ler, não falar, mas pelo menos ler, conhecer, porque há instrumentos que são em outros idiomas, por exemplo, os sistemas administrativos, como o Scholar One, a exemplo, é em inglês. E todo ele é formatado em inglês. Então,
há que saber isto para poder manejar. O conhecimento do mercado editorial, isto porque são sempre demandas novas e necessitam, geralmente, os editores de revistas diárias não têm formação em logrado, durante a formação de pré-grado, para ser editor. Tem para ser autor, mas não para ser editor. Então, precisa buscar essas informações, por exemplo, com uma equipe de bibliotecários, uma equipe de pessoas que têm expertise em informação de conhecimento, em jornalismo científico, para somar, né, a equipe para que possa ter o desenvolvimento das atividades esperadas. E quais são as atividades esperadas? Competência para organizar e produzir revisões de manuscritos com alta qualidade, cordialidade em las relações, colaborar com o editor-chefe, porque quando o editor-chefe não está, quem responde é o editor científico. E o editor associado, quem é? É aquele investigador cientista também, com nível de doutorado, também que é autor, que tem competência de revisar manuscritos de alta qualidade, porque ele escreve artigos de alta qualidade. E organizar os processos, porque é o editor associado que indica o avaliador, que escolhe o avaliador. Também tem que ter integridade e coerência em las avaliações, cordialidade em las relações. Faz o que de atividades? Seleciona os revisores, protege os direitos dos autores, dos revisores, promovendo uma comunicação objetiva, profissional. Colabora tanto como o editor-chefe, como o editor científico. E aí, o conselho editorial. Quem é o conselho editorial? São pessoas que são invitadas para compor um conselho que vai mirar as políticas de editoração da revista, a qualidade dos artigos, que vai contribuir tanto com a avaliação de artigos, mas também como vão ajudar a revista e o comitê editorial a melhorar, né, esta revista. Aqui trago a vocês a recomendação dos critérios de seleção e permanência em LILACs, porque há critérios, por exemplo, para como estes membros deste conselho são distribuídos em la instituição que publica, que editora a revista, em lo estado, em lo país e em los outros países, porque não podemos ter endogenia. A endogenia não é permitido para um conselho editorial. Então, os investigadores vão dar um aporte de credibilidade para a revista, além de ajudar, então, a ampliar a sua visibilidade e a sua qualidade. O corpo editorial não dá conta de tantos artigos para avaliar, e por isso o editor lança a mão e invita consultores ad hoc, ou seja, consultores que vão emitir avaliações para artigos específicos. Esses consultores ad hoc devem estar em uma lista e esta lista deve ser divulgada, porque essas pessoas contribuíram para a revista em aquele ano, por exemplo, não? Isto porque sabemos que a atividade de avaliação de artigos não é paga, é uma atividade gratuita, né? Que os consultores fazem para ajudar as revistas
mas isto também faz com que essas pessoas estejam sempre atualizadas em los temas de seu interesse, porque são então compondo os pares, certo? Então são pessoas que vão ganhar experiência, pero não vão ganhar fundos. Então, a avaliação de um artigo tem que ter o quê? Quando um avaliador mira um artigo, tem que seguir geralmente um roteiro, um formulário que a revista constrói, e nela ele tem alguns pontos muito importantes para avaliar. Primeiro, a originalidade e a importância da investigação, a concepção do estudo, os métodos, as questões éticas, os resultados, principais resultados, as conclusões, a qualidade geral do manuscrito e, principalmente, as contribuições deste manuscrito ao avanço do conhecimento científico. Não há espaço para artigos que não avance o conhecimento científico, embora por la declaração de buenas práticas, necessitamos dar este espaço a todos os artigos. Mas algumas revistas têm isto como um espaço mais restrito, mas isto o editor também tem que ter isto em mente. Recomendações do editor sobre o manuscrito, não deve... uma outra coisa. Quando selecionamos, invitamos um consultor ad hoc, este consultor não deve pertencer à mesma instituição que os autores dos manuscritos, para não termos nenhum problema ético aí nesse sentido. Quais são as responsabilidades dos revisores? Primeiro, declarando que não há conflitos de interesse em relação com os autores e o conteúdo dos manuscritos. Isto é a primeira parte. Tratar o documento como confidencial. Cumprir com os prazos é um outro problema enfrentado pelos editores das revistas, porque nem sempre esses prazos são cumpridos e isto faz um atraso em las publicações. E agora não podemos ter mais isto, porque as revistas têm que diminuir o período entre quando um artigo é submetido e quando um artigo é publicado. Não, este revisor não pode utilizar os dados, os argumentos ou interpretações e nem copiar este manuscrito enquanto ele está em processo de revisão. Sabemos que agora, com as licenças Creative Commons, os artigos que são publicados podem ser reutilizados de outras formas, mas enquanto dentro do processo de revisão, isto não é permitido em hipótese alguma. A avaliação deve ser crítica, pero construtiva, e os comentários devem ser detalhados sobre a investigação, sobre os métodos, sobre o texto, no sentido de melhorar, né, este texto, esta avaliação. Então, tem estes pontos que eu já he mencionado, e ela deve ser, então, general de todos os tópicos de um artigo científico, dependendo da abordagem, tem que seguir a normalização da revista para que seja aprovado ou rechaçado. Agora, com a demanda da ciência aberta, os editores têm uma tarefa, né, que é tornar a revisão por pares aberta. Isto é um processo que está desenvolvendo em muitas revistas. Algumas já começaram a fazer esta revisão aberta, pero os revisores devem estar preparados,
Devemos preparar os revisores porque culturalmente há um medo, uma espécie de barreira que está impedindo em algumas áreas que isso aconteça, mas isto deve ser agora já trabalhado em las capacitações, seja dentro das escolas, das faculdades e também em cursos, né, em oficinas. Isto é muito importante. Então, a prática da ciência avançada, né, de tal maneira que os outros possam colaborar, contribuir com os dados da investigação, as notas de laboratório e outros processos de investigação, que esteja disponível gratuitamente em condições que permitam a reutilização, a redistribuição, a reprodução da investigação, dos dados e dos métodos subjacentes. Isto é uma definição de Foster, e aqui está o link para quem quer consultar um pouco mais desta definição e de tudo que Foster tem como recomendação para a abertura da ciência. Então, as revistas, principalmente as revistas LILACs, temos muitos processos de revisão com duplo cego, onde o revisor não sabe quem é o autor e vice-versa. Este processo é um processo lento que precisa de incentivos para se tornar mais transparente e estar aberto, ser mais rápido. E isto também faz com que sejam impedidos os processos fraudulentos. Nos aspectos éticos, então, recomendamos o Comitê de Publicações Éticas, o COPE, tanto para aprovação de demandas para artigos que são simples, investigações com animais ou com pessoas, e também os registros de ensaios clínicos. Eu tenho quanto tempo, Sueli? E já estamos a 44 minutos, então... Vou rápido. Sim, Então, graças. agora, só concluindo. Então, tivemos que mirar as possibilidades de não ter plágio. As publicações redundantes não são aceitas por las revistas. E as retratações. Para as retratações, os editores devem estar preparados. E para isso, eu trago aqui uma recomendação do Comitê de Publicação e Éticas do COPE, que tem descritos como o editor deve ser para quando tem suspeitas de mala conduta. Também há um guia de novos editores para que se familiarize com o sistema dos cronogramas de envio das revistas, as relações com os editores, a gestão da revista, o sistema de apresentação de las comunicações e os processos de revisão por pares. Também tem uma pergunta que sempre as pessoas fazem: o editor pode publicar em sua própria revista? A resposta é sim, mas deve assegurar-se que a revisão por pares siga a tramitação como qualquer outra e o editor está fora deste processo quando o artigo é seu. Para responder as possibilidades de má conduta, também indico a consulta dos fluxogramas de COPE e as exigências editoriais. Agora, temos que ter uma aplicação em las métricas para a comunicação de multimeios, aceitar os pré-prints, que é outro problema que muitas revistas ainda têm, usar os instrumentos de informática e para melhorar os textos. Aí temos os guias da rede Equator. Temos que controlar, temos que seguir os rankings
onde a revista está indexada, e aí o fator de impacto, o Smago Journal Country com o fator da métrica do Smago, e a hora também temos uma outra ferramenta de verificação de análise de impacto, que não sei se vocês conhecem, que é pela plataforma Dimension, onde teremos aqui, além dos artículos, teremos também a questão dos subsídios, das patentes relacionadas aos artículos que publicamos em las revistas. Teremos, através das mídias sociais, então, uma outra forma de indexação, não, desculpa, de visibilidade, e aí nós temos o Altmetrics, que faz aí através do Google, o índice do Google acadêmico, podemos ter também uma outra fonte de como esse artigo está sendo recebido para o público. E os desafios editoriais, então, para nós outros, quais são? Reduzir o tempo da publicação, o uso de descritores mais adequados, acesso aberto em vários idiomas, ter, então, uma classificação e uma métrica, né, melhorando aí esse rendimento, e principalmente a sustentabilidade financeira, que é um problema muito sério agora para muitas revistas. Aqui temos o diagrama de Foster, onde também as revistas precisam trabalhar os dados abertos, como vão solicitar isto quando recebem um artigo, e aí nós temos aqui, a ciência aberta nos traz uma melhor qualidade, uma maior qualificação e um maior diálogo com a comunidade, porque passa a ser avaliadores também, acesso aos dados, uma reutilização dos dados, uma velocidade aumentada da publicação, e uma identificação melhor para as malas condutas. A ciência aberta também nos traz que necessitamos de ter o ORCID em todos os artigos, de todos os autores, DOI, usar a licença Creative Commons, ter práticas de comunicação aberta, e para isto, né, a profissionalização dos editores pode se dar através de cursos, oficinas como essa de LILAC, eventos científicos, grupo de trabalhos, redes temáticas, associações de editores, universidades, sítios. Poderemos falar sobre isso muito tempo, mas creio que não há mais possibilidade. Aqui trago a vocês algumas associações de profissionalização de editores que têm cursos, oficinas, como em vários países, como Brasil, Colômbia, México e outras. E aqui só um destaque para a Biblioteca Virtual de Salu, que faz muitos eventos e muitas reuniões para intercâmbio de experiência a nível editorial. Estas são algumas referências. Obrigado, desculpa por la demora. Gracias, professora Maria Helena. Un vistazo general, ¿no?, de todo el proceso, los roles que desempeñan los editores, los miembros del equipo editorial como un todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la excelente presentación. Y ahora yo abro la palabra a los colegas que están en línea ahora para sus preguntas y dudas. Ustedes pueden solicitar aquí, alzar sus manos arriba para que podamos abrir sus micrófonos, o entonces escribir directamente en el chat. Y ya recibimos aquí una pregunta de doctor Espinel. ¿Cómo se financia todo ese equipo amplio de editores? Professora. Doutor Spinelli, uma boa pergunta. Em um momento tão difícil, né, de restrição de recursos financeiros. As revistas geralmente são de instituições de ensino, de ensinança, geralmente em faculdades,
que não há recursos financeiros adotados para estas linhas. Então, as revistas estão cobrando taxas para divulgação de seus artículos. Isto é uma prática cada vez mais frequente, embora algumas revistas ainda conseguem se sustentar sem estes problemas, esse problema financeiro. Pero, sem estas pessoas, essa equipe tão competente, a revista não avança. Então, temos que escolher. Ou temos uma revista buena, que pode ser competitiva, que pode difundir os resultados das investigações da área, ou ficamos com uma revista que é formada por 2, 3 pessoas, sem o aporte de uma equipe que poderia trabalhar junto com os outros. Não, a incorporação de publicidade, porque em las revistas eletrônicas não há espaço para as publicidades. As publicidades podem estar dentro dos sítios web, pero isto tem que ter um regulamento, tem que estar estabelecido dentro dos critérios, porque há o problema ético quando se tem artículos que são daquela empresa, daquela pessoa que fez a doação para a revista. Então, isto é um problema. Gracias, profesora. Patricia Filco, tú estás con el permiso para abrir tu micrófono y video. Te paso la palabra. Muchas gracias, saludos. Bueno, me quedé con la duda de el Comité de Política Editorial y el cuerpo editorial. Bueno, yo entendí que el cuerpo editorial era el grupo de revisores, ¿no? Que van a hacer el trabajo de revisores, pero y los consultores ad hoc son adicionales, diremos, a esto, ¿no? Y quiero saber si también los miembros del Comité de Política Editorial pueden también ser parte del cuerpo editorial, o esto es una mala práctica. Gracias. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. É o seguinte, o comitê editorial são as pessoas que dirigem a revista, vamos dizer assim. São as pessoas que fazem os processos, né? Um editor associado, por exemplo, ele faz uma avaliação do artículo, porque há um fluxo. O artículo chega em la revista e o editor associado seleciona o revisor, esse revisor ad hoc, né, que vai dar o parecer, ou alguém do corpo editorial da revista, certo? Isto é encaminhado para 2, 3 pessoas fazerem lá a revisão. O editor associado vai trabalhar com esses 3 revisores e fazer a sua revisão, para saber quem está adequado com o parecer e se sustenta qual parecer, se aceita todos ou não aceita. Faz uma avaliação que o editor científico vai mirar as 4 avaliações e vai fazer uma sugerência de decisão para o editor-chefe, que o editor-chefe toma a decisão se publica ou se não publica, a partir destes relatórios, desses pareceres dos revisores. São pessoas diferentes, mas tem um fluxo que todos estão dentro do fluxo. Não sei se respondi, Patrícia. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, Patricia. Yo voy a saltar una pregunta porque yo creo que la pregunta de Lidia continúa el tema de sostenibilidad. Entonces, con respecto a la publicitar sponsor para manutención de los gastos, dijo que como que hay un lugar de
que dé requisitos. Nosotros tenemos una rueda con nombre de sponsors no productos. ¿Qué le parece? Como un slider, ¿no? Con los iconos. Yo comprendí esto de esta Eu não pregunta. compreendi direito, pero a publicitar, sim. Então, não há espaço em las publicações eletrônicas para em um artículo, por exemplo, como havia quando era em papel, que ustedes colocavam um livro, por exemplo. Não, em eletrônico não se tem essa possibilidade. Os indexadores não permitem isso em las bases. Então, nunca ustedes verá uma propaganda de um expositor dentro de um artículo. Por exemplo, as universidades que publicam essas revistas também têm regras e que não permitem isto. Se for de uma empresa, isto já é uma coisa diferente, pero tem que seguir as recomendações de COPE, que é a regra para todos de ética, né? Então, assim, por exemplo, é diferente. Por exemplo, você está aqui num evento científico que sua revista está promovendo. Então, vocês podem ter na primeira apresentação um logo da empresa, pero é só, não mais nada. Então, essas coisas são mais difíceis. Por isso que as revistas estão sempre cobrando as taxas. E isto, os autores têm que pôr essas taxas em las solicitações de financiamento que se faz às agências governamentais e às agências de fomento. Isto vem do próprio país, por exemplo. Sí. Lidia, tú eres de Argentina. Si después quieres que envíe el nombre de tu revista para que podamos después revisar, ¿no? El caso. Si puedes, ¿no? Bien, ahora voy a volver a la pregunta de Damaris. Hola, buenos días. ¿Me puede ampliar la revisión por pares abierto? Pues todas nuestras revistas utilizan la revisión de doble cego. Solo para dar a conocer a professora Maria Helena, tuvimos uma sessão específica sobre revisão por pares abierta, ¿está bien? Entonces, solo para que sepas que después también para Damaris, si quieres puede acceder a esta sesión que es dedicada al tema. Entonces, te paso la palabra, profesora, pero solo para que sepa que hay sesiones ya publicadas con este tema. Graças por la pergunta. É uma pergunta e uma inquietação de muitos editores, porque todos nós temos que nos preparar para isto. A revisão aberta é o seguinte: agora estamos fazendo gradativamente, desde ano ayer. Então, agora colocamos quem é o editor associado que dirigiu o processo, e este nome tem que estar divulgado no artículo, ou abaixo ou acima do artículo tem que ter o nome das pessoas. Quando abrimos todo o processo, há que ter no artigo publicado quem foram os avaliadores daquele artículo. E aí algumas revistas que se coloca também abaixo, ao final do artigo, quais foram os pareceres. Aí, para isso, precisamos ter pareceres sintéticos e discutirmos se vamos ou não vamos publicar os pareceres também. Mas o autor tem que ter a possibilidade de saber quem é as pessoas que fizeram a revisão de seu estudo e os pareceristas também. Então, isso chamamos de democratização da ciência. Isto é Vamos fazer um contraponto. Quando vocês vão avaliar um estudo, por exemplo, de maestria, vocês não falam tudo que querem falar sobre aquele estúdio, aqui os revisores farão a mesma coisa. Tem que seguir os padrões éticos
los formularios de las revistas y deixar amplo, né? Há uma experiência já há muito tempo que é sobre o Publons, que é uma ferramenta onde ustedes já faz os pareceres abertos. As revistas internacionais já têm os pareceres abertos há algum tempo. Então, as revistas LILACs têm que ter também, né, Sueli? Vamos trabalhar para isto. Sí. Bien. Gracias, profesora. Ahora una pregunta de Denia Ramos. Buen día, profesora. Saludos desde Panamá. Si la universidad tiene sucursales en diferentes ciudades, los autores no pueden escribir en un mismo número si pertenecen a la misma institución. Es una afirmación, me parece. Sí. Isso está certo, porque temos que mirar a endogenia. Não se pode ter a endogenia tanto da própria instituição, mesmo que são em cidades diferentes. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, temos vários campos com mais de 50 unidades. Então, conta como uma universidade só. E temos milhares de pessoas que trabalham acá. Então, há que se fazer isto, né? A porcentagem de artículos possíveis em cada número, ou em cada ano, se for o fluxo continuado. Gracias, profesora. Ahora voy a pasar la palabra a Telma Emboa, que es de Mozambique. Telma, tú ya estás con el micrófono abierto. Abierto no, disponible, no con permiso para abrir. Já abri, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Telma de Moçambique, como disse ela aí. Gostei muito da apresentação, muito obrigada. Nós, como ainda somos pioneiros, é muito bom estarmos a participar desse tipo de evento. E gostava de saber uma coisa. Nós, nesse momento, estamos na fase de produção de instrumentos legais para o funcionamento da própria revista, que é o regulamento, política editorial, revisão, e não temos conseguido termos as políticas das outras revistas, né? Para podermos nos orientar, ver a estruturação, para podermos produzir aquilo que é nosso instrumento. Agora, eu gostava de saber se é possível nós termos esse instrumento de LILAC, como fazemos parte, que é para podermos ler, orientar. E outra coisa que eu queria pedir é a questão mesmo da própria formação. Há um ponto que gostei aqui, que fala da formação dos revisores. Isso é muito importante, a formação da equipa toda editorial. Que há possibilidade, como é que podemos fazer esse treino, essa formação da equipa. Muito obrigada. Embora você perguntou para o Lilacs, mas eu vou responder o seguinte, tem os critérios Lilacs, né, onde você já tem todos os tópicos que você deve ter na avaliação, né? Então, isso já ajuda você a trabalhar os requisitos que você precisa para ter uma revista estruturada dentro de uma normalização. Então, isso é um instrumento muito importante, que ele está na página da Lilacs, que eu sugiro que você busque. A outra questão é você entrar nas revistas da sua área e nas informações aos autores dessas revistas, tem exemplos de formulários, né? E seria importante também a questão de olhar esses formulários dependendo da sua área, porque a Lilacs, ela tem uma estrutura geral, né? Então, dependendo da especificidade da sua área, você pode acrescentar informações neste seu formulário, porque depende do tipo de pesquisa que você vai publicar na sua revista, certo?
E aí, a outra questão, essa formação de recursos de revisores, essa é uma boa indicativo para a Sueli organizar outras oficinas para fazer essa formação. Mas as faculdades também têm um papel muito importante através dos programas de pós-graduação, certo? Agora, com a questão da internet, fica muito mais fácil participar desses elementos, desses cursos, e eu sempre vejo que a Lilacs, ela divulga também todas as atividades, então consultar sempre o portal da Lilacs, que sempre terá ali novidades em relação a isso. Sueli, não sei se você quer complementar. Obrigada, professora Maria Helena. Vou falar em português, porque a Thelma é de Moçambique. Então, Thelma, é isso mesmo que a professora falou, né? Os critérios Lilacs já vão dar muitos elementos, né, para a criação da política editorial e assim como os formulários, né, de revistas que vocês têm. Tem um curso que nós temos, que a Bireme criou, estou procurando aqui para ver se eu acho, que é um curso introdutório de comunicação científica, e ele está em português, Thelma. Se vocês não tiverem acesso, depois eu mando no grupo para vocês o link desse curso de introdução à comunicação científica. E ainda não foi lançado, mas também está em desenvolvimento um segundo curso, que é a continuação desse curso introdutório. Tá? É a doutora Lilian Caló, que está desenvolvendo o conteúdo. O primeiro curso foi desenvolvido pela doutora Lilian Caló e o Damian Vasques, doutor Damian, que também é editor da Revista Pan-Americana de Saúde Pública, tá bom? Depois eu posso mandar para você, eu não encontrei aqui, fiquei pesquisando, mas não encontrei, mas eu mando depois para você lá no grupo, tá bom? Então, só para repetir esta... Gracias, Thelma. Solo para repetir esta última parte, Bireme tiene un curso de introducción a la comunicación científica que es gratuito, ¿está bien? Hay en portugués y en español. Y el área de enfermería, solo para que profesora María Elena sepa, es el área que más realiza estos cursos. Entonces, aprovechen bastante esta oportunidad. Entonces, hay este curso que está en 2 idiomas y está en desarrollo un nuevo curso que da seguimiento. Ahí está. Marilda ha incluido, no solo Marilda, no, acho que Angélica también, incluyó el enlace de este curso para que ustedes puedan realizar, y está en desarrollo la próxima parte del curso, que es un curso un poco más avanzado. Entonces, creo que va a ser bastante bueno a ustedes que puedan realizar estos cursos aquí. ¿Está bien? Gracias. Déjame ver aquí. Yo creo que aún hay preguntas. Tenemos que cerrar la sesión. Déjame ver. Hay una pregunta aquí de Lisette Madariaga. Doctora, ¿qué se puede hacer para abrir espacios de discusión e investigación en torno al tema de profesionalización de las publicaciones en las universidades? Gracias. Por exemplo, as universidades, os programas têm disciplinas de editoração e gestão científica. Por exemplo, eu tenho uma disciplina acá na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermaria de Ribeirão Preto, há muitos anos, onde formamos mestres e doutores, né, em ciências, e esta é uma disciplina que todo ano ministramos esta disciplina, é um exemplo. Pero lá, os programas de pós-grado têm sempre, acá no Brasil, isto é uma constante, este tipo de curso. Pero também há outros tipos de cursos, como cursos de especialização, cursos de curta duração, de aperfeiçoamento, e também uma outra prática muito importante é em los eventos científicos, há oficinas de 1, 2 dias, onde discutimos estas questões
de profissionalización. Por exemplo, em la coleção Heavy Enf, que é uma coleção de revistas, de 14 revistas de enfermeria, temos esses temas em todas as nossas reuniões. Então, a minha sugerência é que vocês também se filiem a alguma associação de seu país ou de outro país, porque também há sempre estes temas. E agora, com a internet, os cursos são gratuitos e isto, assim, os portais têm muitas oportunidades para estas informações. Então, vocês têm que fazer uma busca e identificar estes temas, mas também sugira às professoras de seu país que façam essas disciplinas. Gracias, profesora. Ahora la última pregunta de Julie Milena Galvis Jiménez. Olá, en cuanto a la publicación sin doble ciego, ¿hasta dónde puede haber un conflicto de interés por parte de los revisores? Sim. Então, as evidências científicas indicam que quando há duplo cego, não é uma prática comum, mas pode existir problemas éticos de la persona ter algum conflito de interesse, não declarar este conflito de interesse, por exemplo, rechaçar o artigo ou se apropriar de alguma informação que é confidencial. Isto é difícil provar, mas há indícios que isto pode acontecer. E quando você tem uma avaliação aberta, isto não é mais difícil, porque as pessoas se conhecem, certo? Quando você tem os nomes. E aí, por que não há conflito de interesse? Quando vocês é especialista em uma área e é invitado para fazer uma avaliação, seja de um projeto de investigação, ou seja de um estúdio, vocês colocam dentro da ética profissional aquilo que é esperado de um avaliador, que é o quê? O mérito do artigo, se segue os critérios de boa investigação. Então, isso já é uma barreira para que isso não aconteça. Então, é o contrário, né? A abertura, ela é uma barreira para que não se tenha problemas deste tipo éticos. Não sei se respondi. Gracias, profesora. Bien, cerramos aquí las preguntas. Me gustaría agradecer muchísimo a profesora María Elena. Juli dijo que sí. Gracias. Vi aquí que Leonardo ha compartido el enlace de la asociación, es una noticia, ¿no? De la Asociación Latinoamericana de Editores Científicos, que ahora empezó sus trabajos, ¿no? Con el liderazgo de la Asociación Brasileña de Uruguay y de Colombia, me parece, ¿no? Pero para que tengamos ahí más una institución que puede aportar y contribuir con el área editorial, ¿no? En los países de América Latina y el Caribe. También hay aquí de Ricardo Macchi, en la próxima reunión de la Latin American Region de la International Association for Dental Research, habrá una sesión de reunión de revistas publicadas en las divisiones brasileña, argentina y uruguaya. Bien, entonces yo creo que el mensaje aquí para mayor integración entre los editores en las distintas redes de cooperación y que ustedes tengan en mente que la propia red BVS, la red LILACS, también son espacios para integración.
Entonces, como dijo profesora María Elena en su presentación, la red de bebés enfermería, por ejemplo, realiza inúmeras reuniones donde intercambian retos, oportunidades y también cómo resolver, ¿no? En conjunto estos retos que encuentran en sus trabajos, ¿no? Entonces, cuanto más cerca ustedes están de las redes, es un buen camino, yo diría, ¿no? Para compartir todo esto que estamos trabajando hoy día. También esto aún no es público, pero en la próxima sesión ustedes van a ver. Nosotros también hicimos un acompañamiento, ¿no? Un proyecto piloto con los editores de Honduras y abrimos varios espacios para discusión e intercambio de experiencias entre los editores de revistas de Honduras. Entonces, son varias las oportunidades y cuanto más cerca ustedes están de BIREME, de las instituciones, de asociaciones, ¿no? De editores, siempre es bueno para este intercambio de experiencias. Bien, entonces invito a todos a abrir sus cámaras. ¡Ay, qué lindo! Yo veo a Telma. No solo Telma, ¿no? Yo veo a Denia, a Laura, Leonardo. ¿Qué más? Gloria. Algunos yo conozco hace más tiempo. Ahí me empolgo, ¿no? Rosibeth. ¿Qué más? Déjame abrir más aquí mi cámara para ver más personas. Galería grande. Déjame. María Antonia. Marcelo. Marcelo, tú eres de Brasil, ¿no? María de Los Ángeles. Epifania. Bruna. Ricardo. Liliana Martínez. Y doctor Espinel, Juli. Juli, que no estaba viendo antes. ¿Quién más? Gloria Ortiz. Ay, doctora Nadia, qué pena que no tiene cámara. Beatriz. ¿Quién más? ¿Quién más? Ana Lorena, coordinadora de la BBS Colombia. Entonces, queridos editores, miembros de los equipos editoriales, quede más cerca de los coordinadores nacionales del ILAX, más cerca del coordinador nacional de la BBS cuando la persona es distinta. En la mayoría de las veces son las mismas personas, pero a veces hay diferencia. Entonces, conozcan a estos coordinadores y se integren a la red para que podamos trabajar más en conjunto e intercambiar nuestros recursos y nuestras experiencias, ¿no es verdad? Bien, entonces, ahora un sonrisa bien lindo de todos. Una foto ya he sacado, solo un segundo más. Otra foto para garantizar, ¿no? Sonrisa nuevamente. Qué lindo. Muchas gracias. Nos vemos en las próximas sesiones. Muchas gracias, profesora María Elena, por su presentación. Fue realmente muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Graças, saludo a todos. Um grande abraço. Muchas gracias por la presencia de todos.